Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui na Fraternidade Espírita, a Candeia de Maria. Eu me chamo Débora e sou responsável pela reflexão da noite de hoje e gostaria de convidá-los, antes de darmos início, a clicar nesse sininho que tem aqui embaixo na tela, para que vocês possam receber as notificações semanais dessas mensagens que são aqui publicadas. E se assim desejarem também, estar compartilhando, com seus amigos, seus familiares, para que essas mensagens possam acessar a outras pessoas também, tá? E na noite de hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, que tem como tema Bem-aventurados os aflitos. Esse é um tema, um capítulo, com vários itens bastante importantes, uma leitura bastante fácil de compreensão. Então eu sugiro, que se vocês tiverem um tempinho, possam estar realizando essa leitura também. E aí a gente só vai trazer alguns pontos aqui importantes da gente refletir sobre as causas das nossas aflições. E se tratando, desse olhar segundo a luz da doutrina espírita, a gente sabe que não existe acaso, não existem vítimas, e que se as nossas aflições diárias, as nossas aflições da vida, nessa existência, elas aparentemente não têm uma resposta ou uma consequência lógica, que possa atrelar alguma conduta inadequada nossa, certamente é porque está atrelada a alguma das nossas existências anteriores, Nós somos espíritos imortais, vivenciando diversas passagens aqui pela Terra, e talvez hoje sejamos um pouco melhores, estejamos um pouco melhor do que já fomos, que é parte desse processo, a reencarnação, por isso nós vamos vir inúmeras vezes, mas em outrora nós com certeza já fomos um pouco mais imprudentes do que hoje, um pouco mais irresponsáveis do que hoje, ainda menos sabedores, moral e espiritualmente, do que estamos nesse momento. Então, partindo disso, é que dá para a gente entender que várias das dificuldades que surgem no nosso dia a dia, na vida atual, elas podem estar atreladas a resquícios daquilo, que são tendências nossas do passado e também marcas, consequências, sequelas de questões que nós ferimos o nosso perispírito. O nosso corpo espiritual, ele traz todas as mensagens, todas as informações daquilo que nós vivenciamos e que nós fizemos no passado. Então, às vezes nós nos deparamos com doenças crônicas, com alergias, com restrições alimentares que passam a surgir ao longo da vida, e que às vezes não necessariamente se encontra uma causa que dê para atribuir, alguma situação atual dessa existência, mas que podem ter vindo, certas deficiências, inúmeras questões que dizem respeito ao nosso corpo físico, elas podem ser sim, resultado de ações e de doenças, ferimentos, imprudências, que nós tivemos com o nosso corpo físico ou espiritual em outras existências. Então, uma vez armazenadas essas informações, elas acabam vindo de alguma forma para que a gente possa sanar, recuperar e principalmente curar, o nosso corpo físico e espiritual nessa existência atual. Então são aflições, são angústias, são situações que geram questionamentos, mas que sim, que fazem parte da lei natural, e fazem parte do nosso processo de evolução, e principalmente de cura do nosso espírito. E aí, vamos falar um pouquinho das nossas aflições atuais, Várias das nossas dificuldades diárias, elas são resultado de como nós nos posicionamos diante das situações que surgem, E aí, como exemplo bem básico, entrar em uma discussão, em um conflito, seja pelo motivo que for e seja com quem for. É decisão nossa, como e o que faremos a partir dessa introdução do outro. É decisão nossa responder na mesma altura, é decisão nossa não responder, e até se dar conta de que, às vezes por imprudência e impulso, nós entramos em debates que não cabem discussão.
E aí, em consequência disso, vem outras aflições, vem outras situações, né, que nos geram às vezes mágoa, ressentimento, afastamento de pessoas queridas, coisas ditas, impensadas, que poderiam ser evitadas. E isso é um grande exemplo de quantas aflições nós poderíamos evitar na nossa vida presente, né? E que com certeza são responsáveis por várias das dificuldades que nós acabamos passando a enfrentar nessa nossa passagem aqui pela Terra, né? Nós vivemos também dias de um bombardeio tecnológico, né? Nós temos avançado muito, né? E as redes sociais, as mídias, as várias formas de comunicação e de acesso das informações, elas têm sido frequentes, né? E elas têm um viés muito positivo, mas elas também são muito perigosas, porque nós estamos sendo o tempo todo instigados, né, a um novo mercado de consumo e que nos dá acesso e condições de acesso à compra de produtos, mercadorias de uma maneira muito fácil, né? A gente não precisa sair de casa, a gente não precisa fazer muito esforço e a gente já tem como acessar o produto, né, que aparentemente é de necessidade. Porque esse é o papel da mídia, né, da propaganda, instigar, né, uma necessidade que às vezes nós nem temos. E é justamente com isso também que acaba surgindo aí, e é muito, muito real isso, né, hoje, o grande endividamento das pessoas, né, a grande necessidade impulsiva de adquirir coisas que não se precisa, né, e que acaba gerando preocupação, angústia, aflições terríveis, né, e inclusive até adoecimentos de ordem emocional, porque aí as pessoas, em alguns casos, né, acabam ficando muito deprimidas, muito arrependidas, né, e tem pessoas que acabam, sim, infelizmente, né, atentando contra a própria vida e às vezes até logram êxito, né, eu não estou dizendo que essa é a única causa, mas ela é a origem, né, de muitos sofrimentos emocionais que acabam surgindo aí na vida das pessoas, e que geram aflições de um nível bastante complexo em que as pessoas vêm sem saída, né? E aí a gente vê o quanto, né, se a gente puder ter uma reflexão a respeito dessas situações, né, a longo prazo, talvez a gente consiga se policiar, né, refletir e evitar consequências bastante danosas para nós mesmos, né? Então, quando a gente fala, né, nas causas das aflições e a gente se coloca como responsável por muitas delas, a gente acaba também facilitando a nossa vida, né? Porque não fica à mercê de uma sorte, de um acaso, de outras pessoas, né? Basta a gente tentar se olhar, se conhecer e buscar se responsabilizar pelas atitudes que for tomar, porque a gente vive, né, momentos em que várias situações surgem no nosso dia a dia e que o desfecho dessas situações, né, elas se dão muito pela forma que nós vamos reagir a elas. Então, se a gente pensar que talvez, né, muitas dificuldades que nós temos hoje, e cada um de vocês pode identificar aí pessoalmente as suas, né, quantas delas são resultados de posicionamentos em que adotamos e que poderíamos ter evitado, né? E aqui não é para culpabilizar, não é para responsabilizar ninguém no sentido de criar mais sofrimento, mas sim de assumirmos isso como algo que possa ser evitado em outros momentos, né? E se a gente se empoderar disso, a gente vai evitar muitas aflições futuras, com consequências nessa vida ainda, e aflições que possam ficar como colheitas para as nossas existências futuras, né? Então a doutrina é bastante coerente, né, quando traz as informações para que a gente possa conhecer como era o antes, como é agora e como é o depois. Então, ciente dessa responsabilidade, eu acredito que se torne mais leve, né, algumas das nossas condutas diárias. O caminho principal, eu acredito que seja nós começarmos pelo autoconhecimento, antes de buscar responsáveis ou respostas, né, que sejam externas, que a gente possa se olhar, né, procurar perceber quais são as nossas maiores inclinações, né, se é posicionamentos mais impulsivos, se nós costumamos pensar racionalmente um pouco mais antes de tomar alguma iniciativa, né? E esse conhecimento de si próprio é que vai nos dar condições de fazer uma melhor condução, né, das nossas escolhas,
dos nossos posicionamentos, né? Citei aqui exemplos bem simples e poucos, porque eu acredito que cada um de nós consegue, né, no nosso dia a dia, perceber quais são algumas das situações que às vezes nos colocam em verdadeiras ciladas, né? E aí a responsabilidade, ela é nossa, porque não importa quem vem até nós ou que situação surja, o que fazer e como fazer, né, diante daquela situação é uma decisão que vai pedir um pouquinho aí de bom senso, né, de respirar fundo, de se olhar com carinho, de se olhar com respeito. E vou voltar a fazer a fala aqui da questão das redes sociais, né, que nos instigam a vários posicionamentos, não é só a questão das compras, mas muitas notícias, muitas informações são lançadas e elas caem direto na palma da nossa mão, né, por meio do celular. E aí, aflições que nos geram e que muitas vezes nós geramos a outras pessoas, elas podem ser evitadas num comentário, né, numa resposta de algo que foi postado, um depoimento que às vezes nós acabamos fazendo e pode ferir pontualmente alguma pessoa, né? Recentemente eu vi a postagem, assim, bastante lamentável de um adolescente que tirou sua própria vida, né, em decorrência a uma publicação que havia feito numa página social. E diante de vários insultos e comentários maldosos que recebeu, né, um garoto, né, sem uma bagagem, né, de vida ainda, né, sem muitas experiências, e aquilo gerou um sofrimento muito grande para ele e ele acabou tirando a própria vida, né, o que é lamentável, porque, né, se cada um de nós, né, ao colocar lá algum depoimento, alguma resposta, né, que atacasse, que atingisse, que ofendesse, que, né, fosse contra aquilo que ele esperava quando fez a sua publicação, de alguma forma, né, influenciou esse posicionamento dele, né? Então, se a gente não puder ser autor de uma ação que seja em benefício ao outro, que a gente procure se calar, que a gente procure se ausentar, se eximir de algum posicionamento, né? Isso também é uma forma de caridade, né? Caridade moral. Isso também é uma forma da gente evitar, né, novos conflitos e principalmente aflições, né? Aflições para nós e para terceiros, né? Se a gente não quer para a gente deveria não fazer ao próximo, né? Então, eu citei aqui um exemplo de tantos que a gente vê aí nos dias atuais e dos quais nós mesmos somos responsáveis, né? A gente vê pessoas deixando de se falar, pessoas se ofendendo, né? Rompendo relacionamentos por conta dessa rispidez na forma da gente expressar as nossas opiniões. Nós temos o direito de tê-las, né? Mas nós precisamos também ter a responsabilidade de como conduzi-las, porque as pessoas não são obrigadas a concordar conosco, né? E nem tampouco nós temos o direito de empurrar, né, as nossas opiniões de maneira ofensiva, agressiva sobre outras pessoas. E isso é uma forma bastante importante da gente evitar aflições para a vida presente e para a vida futura, né? Então, eu espero que essa mensagem seja de alguma forma uma provocação, mas também que ela venha no sentido de trazer o conforto de sabermos que somos responsáveis. Então, uma vez que somos responsáveis, a gente pode evitar. E evitando alguns posicionamentos, evitando, né, imprudência, impulsividade, né, egoísmo, algumas atitudes vaidosas em alguns momentos, né, a gente consegue certamente melhorar a nossa vida. Porque aí a gente vai evitar diversas aflições, diversos, né, impedimentos para a nossa caminhada terrena e, com certeza, para a nossa vida futura também, tá? Eu sugiro que vocês leiam esse capítulo, né? Eu falei alguns pontos bem breves e bem pontuais dele, mas ele é um capítulo bastante gostoso, ele traz algumas reflexões necessárias ao nosso dia a dia. E assim eu encerro então, desejando que vocês tenham os seus momentos de reflexão, né? De busca pelo autoconhecimento, para que a gente possa cada dia mais se tornar melhor do que fomos ontem, e não só referindo às outras existências, mas essa vida presente mesmo. Né, que a gente possa buscar esse autoaperfeiçoamento e a identificação das nossas boas e más condutas, tá bom? Então, desejo que vocês tenham todos uma excelente semana e que os nossos amigos espirituais possam ser a nossa companhia, a nossa intuição diária, para que a gente possa seguir essa caminhada terrena, tá bom? Até o nosso próximo encontro.